Neste vídeo, farei uma explicação sobre a mitologia da série Livre Servidão, dando início pela criação do universo em que ela se passa. De início, explicarei sobre os conceitos básicos da gênese desse mundo. Primeiro, é preciso entender que tudo que existe está localizado numa das dimensões chamadas de os 4 planos da existência. No entanto, existe uma hierarquia entre cada um deles, como se um estivesse sobreposto sobre o outro. Não é tão difícil assim de imaginar. Pense que há alguns livros empilhados uns sobre os outros em uma mesa. A dimensão acima de todas é conhecida pelos estudiosos como o Neiroi, ou então mundo dos sonhos. A segunda, e que está logo abaixo, é chamada de Logos. É nela que habitam seres humanos e todo o universo observável. A terceira, mais abaixo ainda, é Pneuma, a fronteira entre o nosso e o próximo plano. E por último, nós temos Arquê, que seria a mesa em si, o alicerce que sustenta todas as outras coisas. Daremos início apresentando cada um dos planos na ordem de baixo para cima. É o eterno e infinito. A entidade permeia tudo que existe, sendo equivalente à ideia de Deus do cristianismo. Apesar de haver estudos sobre, excede a compreensão humana por um motivo que será detalhado em breve. Alguns sábios comparam a entidade a um grande clarão semelhante à cegueira descrita pelos cegos. E em terceiro lugar, outros praticantes afirmam que o demiurgo demonstra somente o aspecto negativo do divino, sendo este o instinto que sucumbe à criação impulsiva e sem nenhum zelo pelos seres criados. Porém, existe uma certa contradição na natureza de Arquê. Apesar de todas as suas capacidades criadoras, foi relatada uma propriedade destrutiva no plano, ou seja, tudo aquilo que toca sua luz deixa de existir imediatamente. Acredita-se que o nosso universo não seja o primeiro, que na verdade é o segundo a existir. E quanto ao primeiro, ele provavelmente encostou na força criativa e desapareceu mais rápido que um estalar de dedos. Como já foi mencionado, a dimensão em si é um ser vivo, mas é incapaz de possuir experiências sensoriais como visão, tato e paladar, ou até mesmo emoções e raciocínio. Quanto a gênero, aplica-se essa mesma neutralidade, sendo impossível atribuir características femininas ou masculinas ao Deus Supremo da série. Apesar disso, o mais próximo que a experiência humana consegue imaginar sobre sua natureza é por meio de uma representação andrógina. Logo, as culturas tendem a associar o ser supremo tanto como um pai, quanto como uma mãe que protege e cuida de seus filhos. Existem teorias sobre o que realmente acontece com os objetos que deixam de existir pela ação do plano primordial. Algumas religiões dizem ser provável que essas coisas simplesmente sejam reabsorvidas, enquanto outras dizem que simplesmente deixam de existir. E isso acontece porque, na verdade, todas as outras coisas são ilusórias. Esse segundo tipo de crença costuma atribuir qualidades de um sonho à realidade e afirmam que as coisas que desaparecem simplesmente somem,
da mesma forma que um pensamento some após o outro. Bem, acredito que isso já tenha sido suficiente para entender sobre o primeiro plano. Então agora seguiremos ao segundo. Pneuma significa sopro de vida ou sopro animador, e que está presente nos seres vivos como intermédio entre eles e o divino. Foi nomeada mediante o conceito da filosofia grega justamente por ser o lugar mais próximo da ideia de um plano espiritual, segundo as crenças de diversos povos. Além disso, as semelhanças não param por aqui, pois também se referem à sua localização, já que pneuma se localiza entre nós e arquê. É para este lugar que vão as almas dos seres humanos e dos animais após a morte. Sempre é retratado como um ambiente cinza, como se fosse um filme antigo. É descrito que pode tanto ser um jardim calmo e pacífico, quanto uma espécie de purgatório. Pneuma é descrito de formas diferentes porque é capaz de se adequar às almas que ele visitam. Então, se o indivíduo for virtuoso durante a vida, a sua prisão espiritual será um espaço agradável, enquanto quem cultivou o pecado terá um cárcere perturbador. Sim, me refiro ao pós-vida como uma prisão, até mesmo na situação positiva. Isso porque todos os mortos e vivos estão presos de certa forma. É você quem escolhe qual cativeiro prefere. Segundo aqueles que conseguiram visitar a fronteira entre a vida e a inexistência, as zonas de purgatório são dignas de pena e terror. As partes menos ruins são no mínimo melancólicas, e sua atmosfera é cercada por uma névoa capaz de fazer os mais orientados se perderem. Quando se aproximaram das partes mais pesadas, os visitantes relataram isto: espíritos presos nos mesmos corpos de quando morreram, enquanto outros vagavam com os membros inferiores quebrados, e até mesmo multidões se arrastavam na lama. O limiar entre mundos é na verdade um espelho abstrato do nosso universo. Além disso, é pneuma que funciona como um pilar para Logos, impedindo que o mesmo caia sobre o divino e tenha o mesmo fim que seu antigo irmão. A palavra grega possui vários significados, ou seja, pode se referir tanto à palavra quanto à razão, a uma regra ou até mesmo a um valor íntimo de alguma coisa. Nesse caso, se refere à nossa realidade material, ao universo tangível, que é governado pelas leis da física. Sua história não é nada mais que a mesma contada pela ciência, tendo começado com uma grande expansão que resultou no surgimento de galáxias e astros que vêm sendo compreendidos pela humanidade até hoje. Parece ser o plano de existência que é mais afetado pela lei de causa e efeito, sendo que as coisas no Logos agem pela ordem do determinismo. Isso quer dizer que é a única dimensão que possui uma lógica completamente coerente, em que as coisas precisam de uma razão para acontecerem. Acrescenta aqui outro conceito necessário para entender a relação entre as 4 dimensões, que é a lei da permanência. Ela indica o nível de influência que a percepção tem sobre a realidade. Como assim? Você deve estar se perguntando, mas deixa que eu te explico. Por exemplo,
Imagine alguém que está numa sala olhando para um instrumento musical. Esta pessoa sai por um período de tempo indeterminado, mesmo que tenham se passado horas ou mesmo dias e que ela tenha esquecido da existência do instrumento, ele permaneceu lá. A menos que alguma força externa tenha realizado uma alteração, o violão continuará existindo e continuará sendo um violão. A flauta não irá se transformar num trompete, nem mesmo desaparecer sem justificativa. Bem, não tenho muito o que dizer sobre o Logos, já que todos nós o conhecemos bem. É a nossa dimensão natal, no final das contas. A única adição que posso fazer é sobre a característica mais diferente nesse plano da nossa realidade fora da série, que é a magia. A magia é tudo aquilo que quebre as regras tradicionais da ciência, por mais que possua suas próprias regras internas. Mas esse assunto fica para um outro vídeo. Onerói é um lugar onde a falta de lógica é abundante e por onde as almas transitam enquanto dormem. Seu nome é inspirado nos deuses dos sonhos da mitologia grega, filhos da deusa da noite chamada Nix, irmãos de Thanatos e Geras, deuses da morte e da velhice. A dimensão é de certa forma fragmentada em várias ilhas que podem surgir do nada e desaparecer sem nenhuma explicação. Isso ocorre por conta de sua natureza com baixíssimos níveis de permanência. Diferente dos outros dois últimos planos descritos, Onerói é o único que não foi gerado e nem é sustentado por Arquê. Na verdade, ele é um subproduto criado por todas as almas que habitam os lugares inferiores, tanto dos vivos que se encontram no Logos, quanto dos mortos que já transitaram até Pneuma. Acredita-se que talvez fosse capaz de criar um quinto plano, mas sua capacidade é simplesmente fraca e irregular o bastante para que isso seja possível. Aqueles que se lembram das visitas que fizeram ao local preferem não dar descrições, porque não é algo da qual deva se ter orgulho. Simplesmente porque o mundo dos sonhos expressa o que há de mais escondido em seus visitantes, revelando seus piores medos e suas maiores depravações. Então, semelhante ao que acontece em Pneuma, Onerói também pode ser similar a um inferno ou no mínimo um purgatório, dependendo da situação.